eu vim falar de Shadow and Bone, Sombra e Ossos, né? A nova série da Netflix que é inspirada, né? É uma adaptação da trilogia Shadow and Bone, Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Para você que não sabe, além desses 3 livros, né? Na verdade, a série ela vai focar ali no primeiro livro da trilogia e tem um pouquinho do segundo livro. Ela também vai trazer alguns personagens de uma duologia que eu gosto muito, que foi o que me iniciou aí nesse Grishaverso, que é a duologia do Six of Crows. Que assim, pessoalmente, eu acho que é a melhor obra da Leigh Bardugo. Eu acho que Six of Crows é realmente uma série, uma duologia, no caso, mais interessante do que Sombra e Ossos. Dito isso, para você entender bem o universo, né, a trilogia original, ela é super importante. E, assim, eu fiz tudo errado, eu comecei lendo, né, Six of Crows, mas, assim, eu recomendo que se você quiser enveredar pelos livros, leia a trilogia original primeiro, depois você vai para a duologia. Mas, enfim, esse vídeo aqui eu vou falar da série da Netflix, eu não vou ficar falando, né, dos livros. Talvez em outro momento, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando melhor desse universo, mas eu quero focar na série. Eu acho que nem todo mundo que assistiu, né, Shadow and Bone, de fato parou para ler os livros, e eu acho que o trabalho da série é muito interessante porque dá sim para entender sobre esse universo e entender direito. Então eu acho que é muito legal o que, enfim, o criador da série, né, fez ali de criar aquela ambientação. Mas enfim, eu vou contar um pouquinho sobre o que é Shadow and Bone. E inicialmente eu vou fazer esse vídeo sem nenhum spoiler, tá? Vou contar o básico da história e depois eu vou introduzir alguns spoilers, mas quando eu for começar a falar um pouquinho, né, de um ou outro spoiler, que não é o foco de fato desse vídeo, eu vou avisar. Então fica tranquilo, se você não assistiu a série, eu vou só falar dela sem dar muitos detalhes importantes da trama, porque é de fato meio que falando do que eu achei de Shadow and Bone e, enfim, talvez seja até um incentivo para você ir assistir, porque honestamente, gente, que série viciante, de verdade, é uma série muito viciante, não dá vontade de parar e eu recomendo para todo mundo porque ela traz algumas coisas muito legais. A série vai focar nesse universo fantástico, né, onde existem esses seres, os Grisha. Os Grisha, eles são realmente seres que podem fazer algumas coisas diferentes, eles têm habilidades diferentes. Então, alguns Grisha, eles podem curar, outros podem manipular, né, elementos, né, o fogo, o ar, enfim. E aí eles vão lá e manipulam tudo. Então, são esses seres que têm esses poderes, digamos assim, né, têm essas habilidades. E eles são treinados, né, eles são desde muito criança testados. E quando descobrem que uma criança é Grisha, eles são levados para serem treinados. E eles vão ampliando, né, aprimorando as suas habilidades. Então, é bem interessante observar como eles sabem fazer muita coisa e enfim, é muito legal ver as habilidades Grisha, porque tem todo tipo de habilidade, gente. Nesse universo, a gente tem um país chamado Ravnica, que é claramente inspirado ali, né, no povo russo e tal. Mas enfim, existe esse país chamado Ravnica e ele foi dividido por uma dobra das sombras. É esse lugar totalmente escuro, né, que dividiu o país em 2, o que obviamente dificulta para a questão comercial, dificulta politicamente de diversas maneiras e economicamente também. E aí fica esse espaço, né, dividindo o país, e é esse lugar muito escuro e com grandes monstros assim, que, enfim, quando você vai atravessar essa dobra das sombras, as pessoas acabam morrendo. Existe uma dificuldade de fazer essa travessia, porque é isso, tem vários monstros e esses monstros, eles matam pessoas. Então é sempre um trajeto complicado, são viagens, sabe, muito perigosas e que precisam
de todo um aparato para serem feitas. Essa dobra foi criada por um Grisha e hoje em dia existe um exército Grisha que quer por tudo acabar com essa dobra para facilitar a vida. O rei, né? Ele quer acabar com isso. E um dia, né, algumas pessoas do primeiro exército, elas estão atravessando essa dobra quando eles começam a ser atacados e várias pessoas começam a morrer. E nessa viagem temos uma jovem chamada Alina Stark, que viajou porque seu melhor amigo foi escalado e ela não queria deixar ele sozinho. É uma viagem muito arriscada e as pessoas pensam logo que assim, vai morrer todo mundo. Então ela dá um jeito, faz uma manobra ali e viaja com o Mal, né? O seu melhor amigo. E o que acontece é que tá tudo errado na viagem, nessa travessia, né? As pessoas começam a morrer. E em um momento muito desesperada, né, quando ela vê o Mal sendo atacado por uma das criaturas monstruosas que estão ali na dobra, surge um poder de dentro dela que é impressionante. Ela conjura uma luz e, enfim, meio que ilumina todo aquele lugar que é extremamente escuro. Lá em Ravka, né, nesse universo Grisha, existe uma profecia dizendo que vai existir uma conjuradora do sol, que é uma pessoa com esse poder de criar luz própria, né? E que ela vai acabar com essa dobra, né? Apagar com isso, exterminar esse lugar de vez daquele universo. E o que acontece é que todo mundo acredita que isso seja só uma balela, né? Mas a verdade é que a Lina Starkov, de fato, é a conjuradora do sol, então ela é levada, né, pelo segundo exército e vai ficar no palácio, o pequeno palácio, que é esse lugar onde vários Grisha vivem ali, né, e eles são treinados, e ela é levada, né, para treinar e, enfim, aprimorar, né, esse seu talento recém-descoberto. Algo muito interessante é que Grishas geralmente são descobertos na infância, porque todas as crianças são treinadas ali quando elas têm mais ou menos 10, 11 anos. E a Lina, ela foi testada, mas o que acontece é que ela manobrou ali a situação e nunca foi descoberto que ela tinha um poder. Então ela já tá ali, né, no final da sua adolescência, quando ela descobre que de fato ela é uma Grisha. Algo que ela não queria ser de jeito nenhum. Então, a partir daí, a gente vai lidar com várias questões relacionadas a poder, a política e luta bem contra o mal. Então, é bem clássica em alguns aspectos, né? Quando a gente pensa em narrativas young adult, né? Jovem adulto. E, no caso, essa trilogia, Sombra e Ossos, vai trazer vários tropos, vários clichês que são muito comuns em narrativas desse estilo. Ao mesmo tempo, você tem ali, né, toda uma discussão sobre fé versus fanatismo, toda essa questão, né, de luta pelo poder, de ganância e, enfim, é muito interessante como tem um jogo político ali o tempo todo. Então, eu gosto muito de como a série traz isso, aborda isso. É claro que não é ridiculamente aprofundado, mas te dá indícios ali, né, dessas questões, então é bem interessante. Outra coisa muito maravilhosa que tem na série é que vai ter um elenco muito diverso. A gente tem negros, asiáticos amarelos, asiáticos marrons, assim, tem uma diversidade de personagens que é incrível. E mais do que isso, assim, você também tem diversidade sexual. Os personagens, eles não são só heterossexuais, você vai ter, enfim, personagens LGBT. Então é muito legal como a série fala sobre isso de forma natural. E isso aí eu vou ter que falar sobre Ali Bardugo, porque quando a gente lê, por exemplo, o Six of Crows, a gente percebe que existe isso, sabe? Que não é um grande tabu, uma grande questão, ela simplesmente mostra os personagens como são. Então eu gosto muito de como isso é desenvolvido na série também. Dentro da série a gente tem dois plots centrais que, de qualquer forma, eles circulam ali, né? Eles giram ao redor de Alina. Porque a gente tem
as pessoas que estão ao lado de Alina. Você tem ela, a sua narrativa, né, de conjuradora do sol e tudo que ela vive ali dentro do pequeno palácio. Tem o relacionamento dela com o melhor amigo de infância, que é o Mal. Tem um relacionamento, né, com o chefe, com com o general, ele é general? Enfim. Tem o relacionamento dela com o Darkling, né, que é um homem extremamente poderoso. Tem toda a questão política envolvendo ela, mas você também tem os 3 integrantes ali que vieram de Six of Crows, mas que já foram colocados nessa história, né? Jasper, a Inej, enfim. E são meio que 3 trapaceiros que têm ali, né, como missão sequestrar a própria Alina. E é muito legal como a série consegue colocar esses 3 personagens ali dentro de forma natural, porque de fato eles fazem parte de um outro livro, de um mesmo universo, mas uma história que se passa depois, e eles conseguiram encaixar esses personagens ali dentro da história de Sombriossos, o que já deixa meio claro que a série provavelmente pretende trabalhar não só, né, os livros ali da trilogia, mas na verdade trabalhar todo o Grishaverso. Só que, obviamente, colocando esse protagonismo ali na Alina, né? Que, de fato, quando a gente pensa na trilogia, ela é a protagonista. Tem um outro núcleo que acaba sendo importante, que é o da Nina, que é uma Grisha, com o Caçador de Bruxas, mas eu acho que ele é importante, mas de fato não serve nada para o plot principal, é pouco desenvolvido. Eu acredito que isso vai ser mais desenvolvido nas próximas temporadas, se tiver, acredito que vai ter, não é mesmo? Mas, assim, quando a série foi feita, ela não estava renovada, então é bem curioso, porque não desenvolvem muito bem, é divertido, um alívio cômico, mas a gente já tem o trio de trapaceiros como alívio cômico, sabe? E se tivessem tirado isso, teria dado mais tempo, né, de desenvolver melhor outras narrativas. Dito isso, eu acho que a série faz um trabalho ótimo, é realmente uma série viciante. E como eu disse, traz sim todos os tropos e clichês de histórias jovem, adulto, mas é tão maravilhoso, gente. Mas então, eu realmente acho que dava pra ter tirado, né, a Nina e o Caçador de Bruxa ali para desenvolver melhor outras narrativas. Dito isso, é muito divertido como a série faz tudo, né? Eu gosto muito, é muito viciante. E é isso, né? A gente tem uma história central e essa história com mais de um ponto de vista. E eu gosto muito de como eles fazem isso. A partir daqui eu vou dar alguns spoilers, não vai ser nada muito gigantesco, mas esses spoilers existem. Para começar, tem o relacionamento da Alina com o Mal, que é seu amigo de infância. E assim, eu acho aquele típico relacionamento de livro jovem adulto, de narrativa jovem adulto. Eu gosto de como a série desenvolve, tá? Eu acho que coloca muito bem o carinho entre eles e eu fiquei muito feliz que até agora, né, mesmo depois do fim da temporada, eles não tiveram nada físico, porque honestamente, não gosto. Eu sei que tem gente que adora, mas não gosto, acho que não faz muito sentido. E, enfim, eles funcionam muito mais como amigos do que como um romance. Mas isso é realmente uma opinião pessoal. Eu sei que muita gente acha que Alina e Mal são o casal perfeito, mas justamente talvez por eu não acreditar muito nessa coisa de casal perfeito, eu tenho minhas questões com eles e tal, mas eu acho muito bonita a amizade deles dois e de como existe uma lealdade muito forte ali, né, entre aquela dupla. Só que o Mal, ele tem um grande problema, assim. Ele tem uma pedra no sapato dele, que é o Alexander, o Darkling, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Ben Barnes. Num momento assim, meu pai do céu, que coisa maravilhosa, que homem maravilhoso, que personagem incrível. Só que aí, como eu disse, a gente tem spoilers e o Darkling é o vilão da história. E honestamente, se vocês queriam que eu não gostasse do vilão, tivessem feito ele menos carismático, gente. Eu achei que eu tinha deixado essa minha atração por vilões de histórias young adult na minha adolescência, mas eu vejo que, nossa, continua aqui, né? E o Ben Barnes não ajudou. Meu Deus, que barulho do inferno.
Bom, se vocês estão ouvindo barulho, é porque a minha vizinhança realmente acha que assim todo mundo tem que ouvir a música que eles estão ouvindo. Então, perdão, vou continuar gravando, mas assim, né, não tá fácil. Não tá fácil mesmo, tá tocando um brega. Bom, a questão é que eu realmente acho que o Darkling, ele é um personagem muito rico. Sim, ele é o vilão e eu não gosto de como ele faz as coisas, mas primeiro, existe uma química maravilhosa entre ele e a Alina. Mas mais do que isso, eu acho que quando a gente começa a descobrir um pouco das motivações dele, do porquê, sabe, ele faz as coisas que ele faz, não justifica, mas explica muita coisa, sabe? Ele tem uma explicação para ter se tornado quem ele é. Então acaba sendo meio difícil não ter nenhum tipo de empatia por ele. Ok, que é isso, ele é realmente o vilão, ele é horrível e tal. Horrível não, porque é impossível o Ben Barnes ser horrível, não é mesmo? Nossa senhora, né? Mas assim, eu gosto muito da interpretação do Ben Barnes, porque assim, quando ele precisa ser o vilão nojento e intragável, como ele é em Westworld, ele faz muito bem. Mas nesse caso, ele precisava ser o vilão sexy que atrai, sabe, a protagonista. E aí o que acontece? Ele atrai o público também, porque é muito maravilhoso. Mas é isso, eu gosto do personagem e eu tô bem curiosa com o que vai ser dele daqui pra frente, porque a gente percebe que ele não morreu. Então eu gosto muito do desenvolvimento da série com relação a esse relacionamento, sabe? Inclusive podia ter mais tempo de tela. Mas é isso, eu gosto da série, acho ela muito viciante, eu acho que os personagens eles são cativantes e agradáveis. Eu acho que a série brinca ali com a questão da moralidade e mostra que não é tudo tão extremo. A gente vive ali, né, no meio, oscilando. Então eu gosto muito disso. Ninguém é perfeito. Então, até o vilão também, ele não é simplesmente péssimo, sem nenhum tipo de qualidade. Então eu gosto muito disso na série. E é isso, eu acho que Sombriossos tem tudo pra trazer uma segunda temporada maravilhosa. Gostei muito do elenco, gostei de como desenvolveram as coisas. Acho que algumas narrativas podem ser aprofundadas numa segunda temporada. Mas é isso, gostei bastante. Se você gostou também, comenta aí embaixo, diz o que você achou que foi muito bom ou que não foi tão bom assim. E é isso. Tchau!